Então, reafirmando aqui a minha condição como constitucionalista, eu quero olhar os temas da soberania e da anulação de eleições. Na verdade, eu trago uma reflexão sobre esses temas em cima de práticas judiciais presentes na realidade institucional brasileira, que, do meu ponto de vista, fragilizam o conceito de soberania e de respeito ao mandato representativo e que mereceriam ser modificadas ou cuidadas num sentido de favorecer o valor da legitimidade e de favorecer a condição de soberania popular. A soberania popular, concordando aqui com as observações do Dr. Rui, e os direitos políticos, do meu ponto de vista, são elementos centrais constitutivos do conceito de democracia, e a gente deve ser muito cauteloso para fragilizar qualquer um desses valores. Então, o processo eleitoral, embora eu não tenha vivência no processo eleitoral que possa observar passo a passo exatamente o que poderia ou o que não poderia ser decidido, mas a verdade é que a gente tem visualizado, como constitucionalista, algumas práticas que, de certa maneira, eu acho que favorecem um dos fatores mais fortes da nossa grande crise política, além, claro, de todos os desmandos, de todas as dificuldades, mas eu não acredito que uma crise política consiga ser superada, uma crise política institucional que o país passa, se a gente não recuperar uma boa relação entre os poderes, se a gente não recuperar o equilíbrio entre os poderes da República. Eu acho absolutamente essencial que a gente não perca isso do horizonte, porque, muitas vezes, diante de uma situação onde aparecem malfeitos, onde aparecem situações de descompasso com a legalidade, a gente quer acreditar que a democracia pode solucionar isso em cima exclusivamente de mecanismos punitivos ou judiciais, e a verdade é que a democracia é um processo longo, e a gente precisa dar tempo democrático para o país se maturar nesse sentido e cuidar para que não haja nenhuma sobreposição de poder entre nenhum dos poderes da República, sob pena da gente comprometer de forma mais profunda o processo democrático do país. Então, nesse sentido, a primeira prática que eu definiria como uma prática que que tem fragilizado o conceito de soberania, eu traria aqui um exemplo de um ativismo judicial contra os interesses da democracia, que busca se justificar como atuação supletiva ao legislativo em decorrência da inércia deste no aperfeiçoamento das regras do país. Na verdade, eu não acredito que a atuação judicial supletiva ao legislativo seja um bem à democracia. Em alguns momentos, a gente tem possibilidade, dentro dos limites constitucionais, de que o judiciário atue, de alguma maneira, supletivamente. Mas aí ele tem que atuar nos estritos limites do que o controle de constitucionalidade autorizou enquanto atuação. O que é fundamental é que o Poder Judiciário não queira se sobrepor ao Poder Legislativo, tá certo? Quando, para além do espaço de controle de constitucionalidade, que, particularmente, eu acho que no Brasil é extenso, é amplo, tem diversos mecanismos. Então, quando eu visualizo o Poder Judiciário atuando para além dessa moldura constitucional, dessas previsões que, no meu entender, são bastante extensivas, me preocupa muito a relação de equilíbrio de poderes, me preocupa muito a situação em relação ao fortalecimento democrático, a responsabilização dos eleitores, a acomodação democrática dentro de uma relação em que eu, como eleitor, não me preocupo em que eu voto, eu, como legislador, não me preocupo em legislar, porque, de alguma maneira, o judiciário vai resolver essa situação. E se a solução for ruim, porque o judiciário não é apto não é o melhor poder para achar a melhor solução, paciência. E assim continuamos numa prática que pouco interessa do ponto de vista democrático. Então, eu entendo que estamos diante de um ativismo judicial contrário aos interesses democráticos quando há emissões de decisões judiciais declarando a inconstitucionalidade de atos normativos emanados do Legislativo,
sem uma argumentação rigorosa e consistente, resultante de uma tarefa racional de fundamentação de caráter universal e não arbitrário. Uma segunda hipótese, quando há emissão de decisões cujo conteúdo estabelece regras que expressam escolhas políticas. Quando o judiciário faz escolhas políticas, ele faz uma incursão sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros poderes. Também entendo que há um ativismo judicial abusivo, contrário aos interesses democráticos, quando há o exercício da revisão judicial e a supressão de omissões legislativas em desrespeito aos institutos jurídicos estabelecidos, desbalanceando a institucionalidade constitucional. Ainda diria que, quando há falta de deferência ao legislativo, diante de diferentes possibilidades igualmente razoáveis de interpretar a Constituição. Frente a diversas possibilidades igualmente razoáveis, quem tem direito a dizer é o representante do povo, não é o judiciário que pode querer se sobrepor sobre a escolha feita pelo legislativo. Quando há falta de autocontenção judicial, em situações em que o judiciário possui baixa capacidade institucional para decidir, e quando há exercício criativo do judiciário na definição ou na redefinição de institutos e posições jurisprudenciais que descaracterizam ou remodelam o sistema de controle de constitucionalidade, desequilibrando a distribuição do poder e fortalecendo a atuação judicial sem possibilidade de controle. Eu trago tudo isso dentro de um painel de direito eleitoral, porque, particularmente, eu visualizo a ocorrência dessas hipóteses em decisões na seara político-eleitoral, que foram decisões amarradas com a participação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. E eu acho que a gente mereceria ter mais cautela, enquanto Poder Judiciário, em relação a isso. Nesse quadro, existem outras situações, mas nesse quadro eu destacaria 3 casos jurídicos que sofreram questionamentos em relação à sua constitucionalidade, que são os casos da verticalização das coligações eleitorais, o caso do número de vereadores e o caso da fidelidade ou infidelidade partidária. Quando a gente olha o caso da verticalização das coligações eleitorais, o que a gente vê? A gente vê que o TSE expede resolução que se contrapunha a expressos dispositivos legais. O artigo 86 da Constituição, o artigo 106 e 107, parágrafo 2º da Lei 9.504, de 97. E faz essa modificação com o argumento de que estaria reinterpretando a lei à luz da Constituição Federal. No entanto, se olharmos os argumentos apresentados, verificamos que, se há alguma reinterpretação, é uma reinterpretação de um dispositivo constitucional, mais especificamente, do conceito de caráter nacional dos partidos políticos. Ora, o TSE não tem competência para reinterpretar dispositivos constitucionais. O Supremo Tribunal Federal poderia reinterpretar o dispositivo constitucional. Mas, quando isso acontece, o Supremo Tribunal Federal, quando é proposta a ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal se recusa a fazer a análise de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, usando um argumento formalista, que é um argumento que faz sentido dentro da tradição jurisprudencial do Supremo, de que ele não poderia rever essa decisão, porque era uma decisão sobre norma secundária. Veja, o argumento é que era sobre norma secundária, mas o fundamento era sobre um dispositivo constitucional. Do meu ponto de vista, o Supremo teria dever de fazer a revisão naquele momento e fazer a discussão sobre o posicionamento dele em relação ao conceito de caráter nacional de partidos políticos. Ora, como o Supremo não faz essa revisão, ele, evidentemente, não consegue demonstrar que a falta de simetria entre as coligações nacionais e regionais não poderia ser uma escolha legítima em uma sociedade pluralista, em uma federação como a nossa.
Veja, aqui eu não estou julgando o mérito no sentido de achar se é boa ou não a posição do TSE, se eu concordo ou não com ela, se eu esperava que os meus legisladores modificassem essa realidade. Eu estou dizendo que a minha expectativa como cidadã em relação aos meus legisladores tem que ser cobrada deles. E o Supremo Tribunal Federal não pode facilitar, tá certo, a minha acomodação como cidadã, e nem a acomodação dos legisladores. E, quando ele decide no lugar do Poder Legislativo, ele atrapalha o processo de maturação democrática. Tem um outro problema aí em relação a essa decisão, porque, nessa decisão, também houve uma inconsistência em relação à aplicação do artigo 16 da Constituição Federal, o artigo da anualidade, porque, na interpretação frente à modificação feita pelo TSE, o Supremo entendeu que não se aplicava o artigo 16 e que poderia haver a modificação menos de um ano do novo pleito eleitoral. E depois, quando veio a emenda constitucional se rebelando em relação à decisão do Supremo, o Supremo disse que aí deveria se aplicar o artigo 16. Veja, eu volto a dizer, isso tudo é muito marcante do ponto de vista de legitimidade. Quando a gente está falando de direitos políticos, qualquer processo de inconsistência, ele é muito forte, muito caro para os administrados, muito caro para os cidadãos, porque isso fragiliza o conceito de estabilidade democrática e o conceito de imparcialidade que tem que marcar a atuação do Poder Judiciário. No caso do número de vereadores da Câmara Municipal, o que a gente viu? Depois de 15 anos de Constituição Federal, o Supremo entende que o respeito a, então, o artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, exigiria a aplicação de cálculo aritmético na definição do número de vereadores das câmaras municipais. E faz isso em sede de recurso extraordinário de uma ação civil pública. A revisão desse conceito em relação à proporcionalidade, até aí eu não veria nenhum problema o Supremo fazer. Acho que o Supremo poderia ter feito essa interpretação em relação ao conceito de proporcionalidade. O que o Supremo não poderia, e ele fez, e aí pedindo mais uma vez para o TSE soltar uma resolução, foi definir faixas. Aí ele legisla. E ele legisla em sede de controle difuso de constitucionalidade. Ele legisla no meio de um recurso extraordinário de uma ação civil pública. Ou seja, dá efeito erga omnes, começa modulando, mais uma vez, concentrando seu poder, ficando cada vez mais forte, o gato cada vez mais gordo, tá certo? Dando efeito erga omnes a uma decisão em sede de controle difuso. Ou seja, aqui, para mim, fica claro que, como quis o Supremo, isso era uma questão de interpretação, o respeito à proporcionalidade, como foi definido pelo Supremo via resolução do TSE, ao definir faixas, só poderia caber um tipo de faixa, o que não é verdade. Quando, mais uma vez, o Legislativo se rebela, ele desenha outras faixas que estão dentro do critério de proporcionalidade. Portanto, havia uma escolha política sobre o critério de faixas. A escolha política tem que ser feita pelo Legislativo, não poderia ter sido feita pelo Judiciário. O Judiciário tinha que ter parado um pouco antes. Aqui também ele tinha que ter parado um pouco antes. E, finalmente, em relação à fidelidade partidária, aqui é o que mais me assusta do ponto de vista de proteção de soberania, porque aqui houve, efetivamente, um posicionamento claro do Supremo Tribunal, onde ele supera o dogma do legislador negativo e autoriza o TSE a normatizar em caráter excepcional. Mas não é normatizar sobre qualquer assunto, normatizar sobre perda de mandatos. Gente, normatizar sobre perda de mandatos, o que é a questão central do ponto de vista dos direitos políticos de todo mundo. E aí faz uma normatização, aí sim a pior de todas, eu diria, porque fez uma normatização até trazendo argumentos consistentes do ponto de vista da candidatura proporcional, mas faz uma normatização que alcança a candidatura majoritária. Inclusive, causando um estardalhaço do ponto de vista da responsabilização de candidatos majoritários que chegam a perder o mandato por questão de infidelidade
partidária, e isso é uma benesse para aquele candidato, porque daí ele não será processado de outra forma, etc. e tal. O Supremo até percebe isso, porque modifica isso depois em relação a uma nova decisão. Mas o que marca nesse processo inteiro é que essas questões foram levadas ao Supremo Tribunal Federal, foram levadas ao Poder Judiciário, e, mesmo assim, ele decidiu de uma maneira e, depois de um tempo, revisa, etc., e decide de outra. É evidente que o Legislativo também tem causa nisso, não tenho nenhuma dúvida disso. A inércia do Legislativo é um problema. Só que a inércia do Legislativo não se resolve pela atuação do Supremo Tribunal Federal. A inércia do Legislativo se resolve pela atuação dos seus eleitores. É isso que tem que ser feito para que a gente avance na democracia. Um segundo momento, que eu acho que é o momento que a gente está hoje, e é um momento ainda mais delicado, tá certo? É um momento de uma prática que eu diria que é uma prática preocupante da atuação judicial, porque ela é uma prática agressiva em relação à proteção das prerrogativas dos mandatos eletivos e do equilíbrio entre os poderes, marcada por uma agenda de moralização da política, assumida principalmente pelo STF. Veja, nós temos muitos motivos para moralizar a política nesse país. Nós precisamos achar caminhos efetivos para isso. Nós precisamos de maior responsividade de todos os representantes políticos desse país. Mas me preocupa muito quando, desde o mensalão, eu vejo o Supremo Tribunal Federal encampando uma agenda de moralização da política num tom que vincula a ideia dos partidos políticos e dos partidos políticos como organizações criminosas e que levanta uma suspeita sobre a legitimidade da política. Democracia sem política não existe. O conceito fundamental da democracia é que a gente vai solucionar as nossas questões não pela força, mas pelo pacto. O pacto se expressa na amarração política. É assim que se faz. Então, a criminalização da política é uma situação muito grave, do meu ponto de vista, enquanto análise democrática. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que os mecanismos de controle da representação política não têm servido, como esperado, como fatores de inibição do uso abusivo das prerrogativas dos mandatários de cargo eletivo. E constato o uso dessas prerrogativas não como recursos de proteção da função e do respeito ao valor da soberania, mas como estratégia de proteção contra a responsabilização de atos indevidos. Isso é uma realidade, a gente verifica isso no Legislativo, a gente verifica isso no Executivo, eventualmente, com mais clareza no Legislativo. Mas não é menos verdade, do meu ponto de vista, que o enfrentamento dessa situação por uma atuação judicial que criminaliza a política e que mostra inconsistência, eu não vejo isso como um caminho virtuoso em favor da democracia. Nesse caso, quer dizer, particularmente em relação a esse assunto, a gente tem também, nesse momento, infelizmente, diversas situações bastante complicadas. Eu não vou elencar todas, mas algumas eu vou querer apontar nesse momento. Por exemplo, a prisão do deputado Eduardo Cunha pela aplicação da tese de cabimento de cautelar de suspensão de mandato pelo Judiciário, tese essa que depois foi retirada no caso do senador Aécio Neves. E só foi aplicada contra o deputado Eduardo Cunha depois de deixá-lo presidir o processo de impeachment da presidente Dilma. Veja, isso causa uma fissura de legitimidade dentro do processo de desenvolvimento da democracia. Ou ainda o impedimento de nomeação do ex-presidente Lula como ministro de Estado da presidente Dilma, com base em argumentos que foram desconstruídos pelo mesmo tribunal quando da nomeação do ministro Moreira Franco. Veja, nós temos outras situações que são situações complicadas, também do ponto de vista da criminalização da política, que é uma situação também, o entendimento, do meu ponto de vista, de não diferenciação entre Caixa 1 e Caixa 2 em relação a crime de corrupção, e, ao mesmo tempo, a condenação em segunda instância, a possibilidade de prisão em segunda instância. Olha,
Eu trago tudo isso aqui, tenho que correr, porque meu 1 minuto e eu preciso proteger também a minha vida, mas eu trago tudo isso aqui nesse debate sobre reforma política, porque, para mim, é fundamental que a gente pense que o debate sobre reforma política ele tem que ser um debate reorientado dentro da questão do aprofundamento democrático. Eu, particularmente, espero que, embora a gente espere que uma reforma política de verdade aconteça, eu espero que a nossa reforma política mais profunda não seja feita pelo Congresso Nacional, que aí está, e seja feita só depois de novas eleições, para que tenha mais legitimidade esse processo. Porque eu pretendo acreditar que a reforma política será feita pelo Legislativo, será feita com maior debate da população e maior clareza da população na escolha de seus representantes, e que não seja uma reforma política fatiada por decisões judiciais, que mostra inconsistência, que depois forma uma realidade política bastante difícil de se manejar e que, definitivamente, eu acho que não interessa a democracia. Então, para finalizar, como diriam os filósofos, eu sustento aqui a minha posição, dizendo que o paternalismo é despótico. Não porque seja mais opressivo do que a tirania manifesta e brutal, mas por ser um insulto à minha concepção de mim mesmo como ser humano. Então, apesar da crise política vivenciada, que dialoga com a crise institucional apontada, nos parece imprescindível reconhecer que os caminhos possíveis para o nosso aprofundamento democrático só serão alcançados na retomada de uma relação de harmonia e equilíbrio entre os poderes. Muito obrigada.